Tribunal Federal analisa a retroatividade das mudanças à nova lei de improbidade administrativa. Este é o tema da minha conversa com o jurista e presidente do IBEDAFT, Dr. Quioche Arada. Olá, doutor Quioche, um prazer conversar com o senhor. O prazer é meu, Viviane. Doutor Quioche, a lei de improbidade administrativa sofreu mudanças aí no Congresso e foi sancionada pelo presidente Bolsonaro no ano passado. Eu queria conversar com o senhor quais foram essas mudanças na lei, né? A principal foi aí a questão do dolo, né? Agora, atos de improbidade administrativa dependem apenas de condutas dolosas, ou seja, danos causados por imprudência, imperícia, negligência, ficaram fora. Antes, a atuação culposa, que causava algum tipo de prejuízo ao erário, também poderia causar punição. Como que ficaram essas mudanças, doutor Quioche? Essa lei 8.429 de 92 é uma das melhores leis que o país já produziu. Serviu para limpar as candidaturas de políticos ímprobos. Tá? Então, vinha produzindo um resultado satisfatório, tendo em vista que aqueles políticos condenados em segunda instância por ato de improbidade administrativa caía na lei da ficha limpa, não poderiam ser candidatos. Daí porque essa lei sempre esteve na alça de mira dos políticos, né? Que tentaram uma ação direta de inconstitucionalidade alegando vício de tramitação do projeto legislativo respectivo. Então, o Supremo rechaçou. Daí vieram várias tentativas de implodir essa lei, até que fizeram um projeto de lei que se converteu na Lei 14.230, de 2021, impulsionado pelo discurso, pela bandeira da necessidade de abolir a conduta culposa para a tipificação do crime de improbidade, tendo em vista que muitos políticos são de classe humilde, principalmente os prefeitos do interior, e que não têm conhecimento da lei, poderia incorrer na prática de ato infracional por negligência, imprudência e imperícia, como você falou. Né? Mas a grande verdade é que isso daí foi uma cortina de fumaça para facilitar a compreensão pelo povo da mudança que eles estavam fazendo. Porque se você examinar o conteúdo da lei, quase todas, ou aliás, quase todos os dispositivos do artigo 9º, 11º, que definem as condutas tipificadas, são de natureza dolosa. Por quê? Permitir, concorrer, adulterar, sonegar, negar publicidade, são verbos que expressam a ação dolosa do indivíduo. Então, você só vai encontrar no artigo 10 a expressão conduta dolosa ou culposa, só que nos seus incisos não há conduta culposa. Então, isso foi uma mera desculpa para implodir a lei. Primeiro, reduziram a prescrição, que era de 5 anos a contar da extinção do mandato, término do mandato, para 8 anos a contar do fato. Entendeu? E assim mesmo, só atinge o vínculo da mesma natureza, a mesma espécie. Então, o prefeito que estiver sendo condenado, processado por ato de improbidade, se antes da sentença condenatória ele passasse a governador, esse novo cargo não é atingido. Então, ele continua impune, entendeu? E depois, a titularidade da ação ficou reduzida apenas ao Ministério Público. E ainda tem mais. Tem um prazo de 2 anos para o órgão ministerial, em relação aos processos em curso, manifestar seu interesse sob pena de arquivamento. Então, isso vai acarretar arquivamento de todos os processos em curso, porque o promotor não tem bola de cristal para saber quais são os processos em andamento. Entendeu? Então, e uma série de outras alterações que faz com que essa lei praticamente não seja mais aplicável aqui no Brasil. Doutor Quioche, os agentes públicos aí reclamavam que não havia segurança jurídica no desempenho das funções e agora essas mudanças na lei de improbidade administrativa buscam centrar esforços nos atos efetivamente graves, dolosos e de má-fé. E colocaram até uma cortina de fumaça aí
que, como a suspensão dos direitos políticos, eles aumentaram, era de 8 a 10 anos, passou a ser até 14 anos, e em caso de prejuízo ao erário, a suspensão dos direitos políticos, né, que passou de 5 e no máximo 8 anos para até 12 anos. Essa reclamação é É, válida? é só na aparência, Vivi, que dá a impressão que eles aumentaram o prazo de suspensão. Se você ler atentamente todos os dispositivos, esse prazo de suspensão pode, eu escrevi um artigo, né, com certo exagero, pode chegar não a 14, mas 140 anos, entendeu? E depois, a modalidade mais ocorrente, que acontece com frequência, é a modalidade do artigo 11, que é ato de improbidade por atentado aos princípios da administração, que está no artigo 37 da Constituição Federal. É essa modalidade mais frequente. Nessa modalidade não há pena de suspensão de direitos políticos, eles aboliram, entendeu? E além de abolirem, a pena de suspensão política, como eu já disse, tem que ser relacionado com o mesmo cargo, da mesma natureza. Um prefeito que estiver sendo processado, se ele virar governador, por ocasião da sentença de condenação, ele não é atingido, entendeu? Então, ele fica impune. Então, você vê só a esperteza aqui dos nossos legisladores, né? Doutor Costa, agora o Supremo analisa a lei de improbidade administrativa, se ela deve retroagir, em alguns casos, aí, beneficiar agentes públicos já condenados. Até agora, dois ministros já proferiram votos, Alexandre de Moraes e André Mendonça, e o que diz a Constituição? Novas formas, novas normas penais podem retroagir para beneficiar condenados em ações criminais? No Brasil, né, doutor, que eu acho até o passado é incerto, né? É, pela regra constitucional, né, sempre a retroação benigna é permitida na condenação penal, mesmo que o indivíduo estivesse cumprindo a pena. Se vier uma lei descriminalizando aquela conduta pela qual ele foi condenado, então impõe-se alvará de soltura. Então, essa é a chamada retroação benigna. Mas, no caso, aqui trata-se de infração por ato de improbidade administrativa, que não é propriamente uma condenação penal. Aí o ministro Alexandre de Moraes decidiu que, em relação à existência ou não de dolo, essa matéria não retroage. Não é? Então, ele tem, é, a, a, ele tem, em relação a casos transitado em julgado, não há o que se falar. Em relação aos casos que estão pendentes de julgamento, cabe a cada juiz analisar se houve ou não uma conduta dolosa. Chegando à conclusão que não houve, ele tem que decretar absolvição, porque você não pode aplicar uma norma que já foi revogada. Então, esse é o posicionamento do ministro Alexandre de Moraes. Agora, no que diz respeito à prescrição, o ministro não quer nem saber, não há retroação. Então, se a prescrição aplica-se a prescrição tal como estava previsto na lei anterior. Então, só para casos novos é que se aplica-se o novo prazo prescricional. Agora, o ministro André Mendonça divergiu em parte, né, dessa colocação. Para eles, a, a modalidade culposa ou dolosa, ele tem aplicação, sim, é, em casos pendentes de decisão definitiva. Nos casos de condenação definitiva, ele acena com a possibilidade de ação rescisória para reverter o julgado. Que, assim, seria uma espécie de ação revisional, né? Então, ele chega até sustentar essa tese. E no que tange à prescrição, ele acha que aplica-se de imediato a nova lei. Né? Então, o julgamento foi suspenso para ter continuidade, que foi ontem, né? Era para ser julgado ontem,
mas a ministra Carmen Lúcia levantou uma questão de ordem que tomou a tarde toda, né? E acabou sendo adiado para a próxima quarta-feira. Doutor Kiyoshi, na verdade, esse julgamento tem um impacto grande nas eleições desse ano, porque muitos candidatos, né, que eram inelegíveis antes, e eles foram beneficiados com essa nova lei e agora foram liberados para concorrer em outubro. Estão de olho aí nesse julgamento para o senhor, analisando aí o perfil dos ministros, como deve ficar esse placar final lá no Supremo. Acho que a prescrição retroativa vai acabar pegando, né? Mesmo porque, com analogia com norma de direito penal, que diz que a, a, há uma prescrição retroativa de natureza benéfica. Se é para beneficiar, né, só não pode o contrário, né, para agravar. Mas para beneficiar, sim. E eu não sou exatamente contra a retroatividade da prescrição. Doutor, que nós vamos falar agora de outro assunto, o orçamento secreto, né? O governo Bolsonaro sancionou aí as diretrizes orçamentárias para 2023 e manteve as emendas de relator em um valor maior do que esse ano. São 19 bilhões de reais esse ano, o valor chegou a 16 bilhões de reais. A transparência dessas emendas já é alvo de ações no Supremo e no Tribunal de Contas da União. Durante todo o governo do Bolsonaro, a gente teve a impressão que esse orçamento secreto foi se relativizando, né? Como se fosse algo natural. Até o presidenciável Ciro Gomes deu nome aos bois, aí diz que é corrupção nas veias. O presidenciável Ciro Gomes deu nome aos bois, disse que o orçamento secreto, na verdade, é corrupção nas veias. Verdade, né? Depois da emenda individual, emenda de bancada, agora vem a emenda do relator, que não tem matriz constitucional, é baseada simplesmente na resolução número 1 do Congresso Nacional, que existia de longa data e que foi implementada apenas a partir do governo Bolsonaro, não é? Mas, então, essa emenda do relator equivale exatamente à soma das duas emendas, a individual e de bancada. Então, você vê o volume de recursos que são gastos à discrição de cada deputado, cada senador, e não segundo o princípio da legalidade que está expresso no artigo 167 da Constituição Federal, entendeu? Então, isso é bastante preocupante. Isso é muito mais preocupante e que deveria constar da Carta às Brasileiras do que eventual exagero de linguagem em relação às eleições, etc. Tal, né? Isso é que mina a democracia, né? Porque isso é surrupiar o dinheiro do povo, dinheiro nosso, né? Então, isso é muito grave. Aqui, por causa dessas coisas, Viviana, no Brasil, o orçamento anual é uma mera formalidade constitucional, porque os detentores do poder executam como bem entenderem, né? Ao arrepio das leis. E não há tribunal que controle isso, porque isso aí é uma espécie de confraria, os poderes se unem para sustentar algo constitucionalmente insustentável, né? E é verdade, doutor Piocha, a gente vê aí que o orçamento secreto é praticamente uma moeda de troca entre as negociações políticas com o Congresso Nacional e fica aí um orçamento impraticável, você comandar a nação aí preso a um orçamento que você precisa dar tantos por cento nas mãos dos parlamentares. Você deve ter lembrado do ano passado o famoso episódio do tratoraço, né? Dinheiro do orçamento secreto para comprar tratores com 179% de sobrepreço. E os recursos das obras da Vale do São Francisco, Rio São Francisco, lá foram executadas obras a mais de 1.500 quilômetros distante do local, né? E um senador construiu um mirante bem em frente de um condomínio luxuoso que ele está construindo, né?
Impraticável, sem dúvida. Impraticável para o presidente, até para o próprio presidente Bolsonaro, se conquistar a reeleição, e impraticável para qualquer outro candidato que chegar à presidência da República, não é? Daí, o Vivi, só vai terminar quando mudaram o sistema. Estão falando em implantar o sistema semiparlamentarismo, né? Porque no sistema atual, presidencialismo de coalizão, o presidente da República é o prisioneiro permanente dos parlamentares. Se ele não faz orçamento secreto, essas coisas todas, ele não consegue nem mudar o nome da rua, entendeu? Não passa nada. Então, ele vai abrindo as torneiras aí. Então, no fundo, o responsável por isso é o sistema de governo que está em vigor, né? Eu acho que o presidencialismo só dá certo nos Estados Unidos, onde tem apenas dois partidos fortes, né? Republicano e democratas, né? Que se revezam no poder. Aqui, com 35 partidos no poder, é muito difícil o presidente tentar governar segundo, executar orçamento segundo aprovado pela lei, né? Pois é, doutor Quioche. Doutor Quioche, acabou o nosso tempo. Eu queria muito agradecer sua presença aqui no LGT Notícias. Muito obrigada. Nada, Vivi, até a próxima. Até a próxima. Esse foi o jurista e presidente do IBEDAT, doutor Quioche Arada, falando aqui no NGT Notícias de hoje. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição. Até mais.